demorar muito, tá? Para quem tá aí já não ficar esperando. Eu gostaria de falar sobre... Deus abençoe, Marcele. A paz do Senhor. Deus cuida do resto, sabe? Deus cuida do resto. Ontem mandaram para mim, um amigo meu, um irmão, mandou para mim um vídeo, onde nesse vídeo falava sobre isso, sabe? Eram reels ali, era um videozinho curtinho, e falava sobre isso. Perdão. Então eu vim aqui procurar uma palavra aqui, né? Pedir para Deus me ministrar uma palavra para compartilhar aqui. E Deus me trouxe nessa palavra aqui. E logo já eu entendi que era isso que Deus queria falar com nós, né? Com nós, comigo primeiro. Então por que eu digo que Deus cuida do resto? Eu queria pegar aqui a passagem que está no livro de Josué, capítulo 6, versículo 22 e 23, que diz o seguinte: Josué, porém, disse aos homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens espias e tiraram a Raabe e a seu pai e a sua mãe e a seus irmãos e a tudo quanto tinha. Tiraram também a toda a sua parentela e os puseram fora do arraial de Israel. Não sei se todos aí conhecem essa passagem, mas aconteceu o seguinte, que o povo estava comandado por Josué para tomar a terra de Jericó. E antes de eles entrarem para tomar a terra de Jericó, Josué mandou 2 espias para espiar a cidade, para ir lá ver como é que era a cidade, para depois contar para a tropa lá, para eles poderem invadir, saber onde é que tinha cada coisa, onde é que estava cada coisa. E quando esses 2 espias foram para lá, descobriram que eles eram espias, e só que essa prostituta, Raabe, ela abrigou eles na casa deles. Ela abrigou e protegeu eles. Então, ali Deus, através dos homens dele, fez um juramento para ela que ela e a casa dela não iam ser destruídos, eles iam ser preservados durante aquela invasão ali. E assim aconteceu. Assim aconteceu porque o povo invadiu a cidade de Jericó, eles tomaram a cidade, eles enfim, destruíram tudo conforme era o planejado, mas Raabe e a sua casa e a sua família foram preservados. Então eu queria compartilhar sobre essa palavra, que quando a gente está fazendo a vontade de Deus, quando a gente está no propósito de Deus, quando a gente está disposto a fazer as coisas para a vontade de Deus, Deus cuida do resto. Deus cuida do resto. Porque pode ver aqui, quando Raabe, ela se dispôs a fazer a vontade de Deus, quando ela se dispôs a ajudar no propósito que Deus tinha com aquele lugar, com aquelas pessoas, Deus cuidou dela e da casa dela. Deus cuidou de tudo para ela. Deus deu uma nova vida para ela. Então, quando a gente se dispõe a fazer a vontade de Deus, quando a gente se propõe a que Deus nos mostre qual o propósito dele com a nossa vida, ele cuida do resto. Ele cuida da nossa casa, ele cuida da nossa família, ele cuida da gente. Ele não nos livra das aflições, mas ele nos capacita a passar por elas. Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Deus, ele não vai ocultar os nossos defeitos. Deus, ele não vai
maquiar os nossos erros, porque eu estou disposto a fazer o propósito dele, porque eu estou com o coração voltado a fazer as coisas para ele. Ele não vai fazer isso. Ele vai nos mostrar onde estamos errando. Ele vai nos ensinar onde estamos errando. Ah, mas então qual que é a vantagem que eu tenho? Qual que é a vantagem que eu tenho então de fazer a vontade de Deus, de cumprir o propósito de Deus, se Deus não vai curar os meus defeitos? A vantagem que eu tenho é que Deus fala comigo, é que eu consigo ouvir a voz de Deus, é que eu consigo estar mais atento à voz de Deus. Só que quando eu não estou fazendo a vontade de Deus, quando eu não estou disposto a cumprir o propósito de Deus, eu estou mais distante da voz de Deus. Então, eu não sei o que eu devo mudar, eu não consigo entender quais as coisas que eu devo melhorar, por onde eu devo começar para mudar. Eu deixo de estar atento, deixo de estar sensível às estratégias que Deus tem para a minha vida, para a minha casa, para a minha empresa, ou para o lugar onde eu trabalho, para a escola onde eu frequento, para o ambiente onde eu frequento, para a minha pessoa. Então, quando a gente se propõe a fazer a vontade de Deus, a cumprir o propósito dele na nossa vida, a gente fica mais sensível à voz dele, para que a gente aprenda com ele, que é o nosso pai, que é o nosso melhor professor, as coisas que são da vontade dele para a nossa vida. E quando eu não estou fazendo o propósito, quando eu não estou disposto a fazer o propósito, cumprir o propósito de Deus, eu não fico tão sensível à voz dele. Porque às vezes Deus ele quer cuidar da nossa casa, mas a gente também tem que entrar com uma participação. Não é simplesmente, eu vou orar, vou entregar nas mãos de Deus e Deus vai fazer tudo. Às vezes Deus, ele vai fazer o quê? Ele vai nos mostrar o que a gente deve fazer. Ele não vai apenas resolver tudo sozinho. Até porque, para coisas acontecerem aqui, precisamos orar, né? Às vezes Deus, ele dá um sonho pra gente, ele dá uma palavra pra gente orar por aquele sonho, para repreender aquele sonho, para orar por alguém. Enfim, Deus precisa usar a nossa boca, né? O mundo espiritual são as palavras. Então, às vezes, Deus, ele não vai fazer tudo sozinho. Ele vai mostrar o que a gente deve fazer. E quando eu estou disposto a cumprir o propósito, eu estou mais sensível a essa voz de Deus, né? Às formas que Deus fala, para com que eu consiga melhorar as coisas na minha casa, na minha família, por estar mais sensível à voz de Deus. Amém, Marcelo? Deus abençoe. Glória a Deus. Então, mas qual é eu queria colocar aqui, como que eu vou saber qual o propósito que Deus tem para minha vida? O que Deus tem, o que Deus quer que eu faça para Ele, né? O que Deus quer que eu faça? Sabe que eu não sei o que Deus quer para a vida de cada pessoa. Eu não sei o que Deus quer para a vida de cada um que está assistindo aqui. Mas eu tenho uma dica para dar. Sabe aquele desejo que arde no teu coração? Sabe aquela vontade que tu sente no coração de fazer alguma coisa? De fazer alguma coisa? Uma vontade que a gente sente que ela não é da gente. Uma vontade que a gente sente que ela vem de fora para dentro. E que ela começa a se manifestar dentro de nós, mas que não está na nossa vontade, no nosso pensamento primário. Esse desejo, ele vem, a gente sente que ele vem de uma outra força. Isso é uma grande dica para a gente descobrir qual o nosso propósito, qual o propósito que Deus tem com a nossa vida. Às vezes, Deus não tem um propósito com a nossa vida de ser um pastor, de estar na igreja, fazendo alguma coisa na igreja. Às vezes Deus tem um propósito de, de ser um empresário, de ser uma professora para abençoar pessoas. Deus deu um propósito de capacitar, às vezes, alguém para saber ensinar coisas para as pessoas que não têm como pagar. Enfim, Deus tem
e várias formas de colocar um propósito na vida de cada pessoa. Então aquele desejo que nasce no coração, sabe, de fazer alguma coisa, e que tu sente que aquilo não é para teu benefício, sabe? Quando existe um desejo no teu coração de fazer alguma coisa, e que o resultado daquele desejo, ele não é para o nosso benefício próprio, isso pode ser o propósito de Deus com a tua vida. Isso pode ser uma grande dica para a gente descobrir qual é o nosso propósito. Antes de eu estar aqui fazendo essas lives, Deus tinha colocado no meu coração esse desejo, já faz tempo já. E eu fugi por muito tempo disso, porque eu achava que era da minha cabeça. Eu comecei a fazer um tempo, depois eu parei porque eu achei que eu não deveria fazer. Porque alguém ficou falando, que tu quer te aparecer, que tu quer, né? Aquelas coisas que o inimigo vem colocando na volta da gente, para que a gente não cumpra o que Deus quer que a gente cumpra. Mas aquele desejo sempre teve no meu coração, desde quando eu me converti, desde o início, de falar da palavra de Deus, de falar do amor de Deus. E hoje estou aqui. E sabe que, um breve testemunho, antes de eu estar aqui nesse lugar, nesse quartinho de oração, a gente se mudou, né? Mudou de casa, mudou para esse lugar onde a gente está agora. Deus preparou esse lugar aqui para nós. E porque eu pedi um lugar exatamente como esse aqui para Ele, tanto na casa quanto esse lugar aqui onde eu estou agora. Eu pedi para Ele e Ele me deu. Só que nesse período aonde a gente se mudou e aconteceram algumas coisas junto com a nossa própria mudança da minha família para essa casa, eu não estava orando. Eu não estava acordando de madrugada para orar, não estava buscando tanto a Deus quanto deveria. Não tinha largado totalmente as coisas de Deus, mas eu não estava buscando a Deus de madrugada, como eu sempre buscava antes. E aquilo foi um período que eu passei que foi um período um período, eu não sei qual a palavra, mas eu sentia uma opressão. Eu sentia que existia uma opressão para que eu não conseguisse me acordar de madrugada, para que eu não conseguisse levantar de madrugada. Parecia que tinha algum peso que não deixava com que eu acordasse de madrugada para vir orar, para vir buscar a Deus. Mas eu comecei a pedir para Deus, eu e minha esposa começamos a pedir para Deus, para que Deus me ajudasse, porque eu sentia aquele desejo que eu precisava me acordar para orar. Precisava, porque eu precisava estar na presença de Deus nas madrugadas, somente eu e Ele. E quando eu comecei de novo a conseguir me acordar para orar de madrugada, eu lembro como se fosse hoje, que a primeira madrugada que eu me levantei, que eu me acordei para orar, que eu me levantei porque eu me acordava. Eu acordava para orar, mas não conseguia levantar da cama. E a primeira madrugada onde eu resolvi enfrentar, vencer aquela opressão, e eu me levantei e vim me dirigir para o lugar de oração. E, irmãos, parecia que eu estava ouvindo os demônios falarem: olha só, ele vai orar de novo. Olha, ele vai orar de novo. Parecia que eu estava ouvindo e vendo os demônios em volta de mim, me observando e comentando uns com os outros: ele está indo de novo, ele está indo de novo, ele vai orar de novo, ele vai começar de novo. Eu sentia isso e parecia que eu estava vendo. No mundo espiritual, eu estava vendo e estava sentindo isso. Os demônios apavorados que eu resolvia começar a orar de madrugada de novo, a buscar a Deus de novo de madrugada. Por que acontece isso? Por que acontece isso? Porque é sinal de que realmente aquilo era da vontade de Deus. Quando o mundo das trevas se opõe a algo que a gente está fazendo, que vai beneficiar outras pessoas, é um sinal de que aquilo é uma coisa que a gente está fazendo que é da vontade de Deus. Talvez não seja o principal propósito de Deus na nossa vida, mas pode ser o começo do propósito. Pode ser o começo de um grande plano que Deus tem para a vida de cada um. Quando as trevas se levantam contra as coisas que a gente está fazendo para Deus,
que vai beneficiar outras pessoas, que está no nosso coração, aquele desejo incontrolável no nosso coração. E quando eu estou fazendo isso, quando eu me proponho a fazer isso, Deus cuida do resto. Deus cuida da minha casa, Deus cuida da minha família, Deus nos protege. Ah, mas Deus não protege a gente antes? Protege também, mas quando Deus coloca um propósito no coração da gente, quando Deus coloca um desejo no coração da gente fazer algo para Ele, que vai beneficiar outras pessoas e glorificar o nome dEle, Deus, Ele nos dá uma proteção um pouco maior quando estamos agindo mediante aquilo que Deus quer que a gente faça. Porque realmente precisamos de uma proteção maior. Precisamos de uma capa maior de proteção para que possamos suportar a opressão das trevas que vem contra aquilo que a gente está fazendo para Deus. Por isso que eu admiro muito homens de Deus que são usados tremendamente em milagres, maravilhas, pastores, grandes líderes espirituais, porque eles estão ali cumprindo o propósito de Deus e estão sendo abençoados com uma capa bem maior de proteção para a vida deles, porque a opressão para o lado deles é muito pior. Muito pior. E esse é um sinal de que eles realmente estão fazendo o que Deus quer que eles façam. Porque se não fosse assim, o inimigo não ia se voltar contra nós. Se nós não estivéssemos fazendo as coisas da vontade de Deus, o inimigo não ia precisar se voltar contra a gente. Porque a gente já ia estar fazendo a vontade do inimigo e não a vontade de Deus. Então, quando eu estou fazendo a vontade de Deus, as trevas se levantam, mas isso é um sinal de que isso que eu estou fazendo é da vontade de Deus. Esses dias eu vim fazer a live aqui e não tinha internet de jeito nenhum. Nem a minha internet 4G, nem a internet Wi-Fi. E eu fiquei aqui, não desisti, eu consegui entrar depois das 5 só. Porque Deus tinha uma palavra aquele dia, muito específica para o coração de alguém. Mas aquela palavra foi entregue. Deus, Ele falou o que Ele tinha que falar. Mas as trevas se opuseram. Mas a gente não desistiu de cumprir o que Deus tinha para aquela madrugada. De levar aquela palavra para o coração de quem precisava ouvir naquele momento. E assim como Deus foi com Raabe, que cuidou dela e da casa dela, Deus também foi com Josué. Viu que Deus deu as estratégias para Josué. Que nem olha o versículo 27, diz o seguinte, ó: assim era o Senhor com Josué, e corria sua fama por toda a terra. Correu a fama de Josué por toda a terra. Corre até hoje, nos dias de hoje. Porque Josué cumpriu o propósito de Deus e Deus era com Josué. Deus capacitava Josué. Deus capacitava Moisés. Deus capacitou Abraão. Deus capacitou Eliseu. Deus capacitou Elias. Deus era com todos esses. Deus capacitou José. Porque estavam cumprindo o propósito de Deus. Josué, quando foi preso, que teve aquelas revelações dos sonhos, né? Onde ele foi usado por Deus para revelar os sonhos, que foi dali que ele saiu daquela prisão. O sonho veio no coração de José. Não foi uma coisa que ele quis pensar. Aquilo era o propósito de Deus na vida de José. Então Deus colocou o propósito dele dentro do coração de José, em forma de revelação do sonho daqueles homens. E ali começou o propósito de José, de se tornar o que ele se tornou. Então aquilo que Deus tem no coração de cada um, aquele desejo que Deus colocou no teu coração, aquele desejo incontrolável de fazer alguma coisa que é de Deus, que vai abençoar a vida de alguém, que vai glorificar o nome de Deus, seja pregar a palavra, seja ser um grande empresário para abençoar a vida de pessoas, seja ser uma pessoa que ensina algo para alguém, seja uma pessoa que faz caridade, seja uma pessoa que se disponha a ajudar as pessoas, a conversar com as pessoas. Aquele desejo que está dentro do teu coração, que tu sente que não nasceu de ti, que nasceu de Deus no teu coração, aquilo pode ser o princípio do propósito de Deus com a tua vida. E para tu ter certeza disso, o resultado daquele desejo vai abençoar pessoas
e vai glorificar o nome de Deus. Deus vai usar a sua vida para abençoar pessoas, cumprindo o propósito dele, através da tua vida. Você vai ser usado como barro, como vaso de barro nas mãos de Deus. Um vaso que Deus molda, um vaso que Deus trabalha, um vaso que Deus muda a todos os dias. Porque quando a gente está disposto a fazer a vontade de Deus, Deus ele vai nos moldando a cada passo que a gente dá. Deus vai melhorando a nossa pessoa para glorificar o nome dele a cada dia que passa. Aleluias. E assim eu preciso que Deus melhore a minha vida todos os dias. Eu estava antes de entrar aqui orando para que Deus melhorasse, me ajudasse a melhorar algumas coisas na minha vida. Mas eu creio que Deus vai melhorar, vai me ajudar e vai me capacitar, porque eu estou fazendo as coisas para Deus. Estou com o coração disposto a fazer a vontade de Deus para glorificar o nome dele. Que sejamos vasos na mão de Deus, que se colocamos à disposição para que Deus mostre para nós qual é o propósito dele com a vida de cada um. Para que dessa forma a gente possa ser usado para abençoar pessoas e glorificar o nome dele. E com isso acontecendo, Deus vai cuidar da vida de cada um, assim como ele cuidou da vida da prostituta Raabe, assim como ele cuidou da vida de José, de Moisés, de Eliseu, de Elias, de José, de Abraão, de Noé e da família. Noé também, Deus colocou o desejo no coração de Noé. Deus falou com Noé para fazer a arca. O desejo e a ideia e o propósito não veio de Noé, veio de Deus. E Noé se fez ser usado por Deus para cumprir o propósito que ele tinha com Deus. E Deus salvou a família dele. Salvou somente a família dele e os animais. Assim como Deus salvou somente a família de Raabe em Jericó. Porque ela se propôs a fazer a vontade de Deus. E Deus cuidou da família dela e da casa dela e da vida dela. E dali para frente a vida dela mudou. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por essa palavra. Foi forte, né? Falou comigo essa palavra, muito forte comigo. Eu gostaria de orar então com vocês agora. Quem gostaria de orar e concordar comigo, se concordar com a oração no final, digita o seu amém aqui e diga amém. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a todos aí. Coloca a mão no seu coração, por favor. Pai querido e amado, Deus eterno e altíssimo, nós colocamos, Pai, diante de Ti essa palavra, Pai, que foi ministrada agora através do Teu Espírito Santo. Nós te pedimos, meu Senhor, que essa palavra ela fique no nosso coração. Que a gente venha, Senhor, a lembrar dessa palavra nos momentos em que o Senhor quer ministrar em nós essa palavra. Para que a gente possa entender, Senhor, que a gente cumprindo o Teu propósito, ou pelo menos colocando o nosso coração a entender o Teu propósito, o Senhor cuidará do resto. Cuidará da nossa casa, da nossa família e de nós mesmos. O Senhor vai nos melhorando a cada dia que passa. O Senhor vai nos moldando, assim como vaso de barro na mão do oleiro. Eu te peço, meu Pai, que abençoe a vida de cada pessoa que está aqui agora ao vivo, que ouviu a palavra, e as pessoas que vão ouvir essa palavra depois. Para que essa palavra, Pai, ela entre, Pai, no coração de cada um como uma espada, Pai, que ela seja uma espada de dois gumes, que nem diz a Tua palavra, que separe, Pai, a alma do espírito. Que essa palavra ela não fique gravada na memória, mas que ela fique gravada na nossa alma, através do Teu Espírito. Porque foi o Teu Espírito que ministrou essa palavra agora. Nós temos aqui na Tua Bíblia, Pai, na Tua palavra, vários homens de Deus que foram usados por Deus, cumprindo o Teu propósito, mas que o Senhor usou e melhorou eles como pessoas para glorificar o Teu nome e salvou a casa deles e a família deles. E assim nós te pedimos que o Senhor nos use também, Senhor, e o Senhor cuide da nossa casa e da nossa família. Eu peço, Pai, que cada oração de cada irmão que está aqui agora pedindo oração, cada irmão que pediu oração aqui, Pai, nos comentários, para que o Senhor atenda, Pai, o Senhor receba a oração de cada um. Abençoa, Pai, a minha casa, abençoa a minha família, os meus filhos. Abençoa, Pai, a casa de cada um, a família de cada um que está aqui agora. Eu te agradeço, Pai, por essa palavra que o Senhor falou hoje. Porque essa palavra não veio da minha mente, ela veio de Ti, Senhor. Porque essa palavra, ela veio para glorificar o Teu nome, não o meu.
Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus Cristo, por tudo, Pai. Amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos, por essa palavra, onde Deus falou bastante. Eu agradeço a participação de cada pessoa aí. Depois, quem quiser, pode compartilhar ali a live, tá? Vai ficar no YouTube também, a gente tem gravado lá. Depois eu coloco no YouTube, se alguém quiser compartilhar o link de lá também. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos aí. É tudo para honra e glória do nome de Jesus Cristo, porque Deus é a nossa salvação.